demônios! Fora, demônios! Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino está contra si mesmo, não pode durar. Se uma casa está contra si mesma, tal casa não pode permanecer. Como pode Satanás expulsar a si mesmo? Está dividido e não pode continuar. Desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem antes prendê-lo. Então saqueará a casa. Em verdade eu digo a vocês: todos os pecados dos filhos dos homens serão perdoados, até mesmo as suas blasfêmias. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão e será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Boa noite, que bom que estarmos juntos no Madrugada de Bênçãos. Depois de 2 semanas de férias, 12 dias que nos tantinho passou, voltei com a graça de Deus renovado, né? Cheio de Deus, mas também cheio já de saudades, de saudade de você, saudade daqueles que tanto amo também, que deixei lá distante, lá na Paraíba, mas com certeza dizendo e declarando a vitória de Jesus em nossa vida. Hoje temos um tema muitíssimo especial, onde iremos meditar juntos. Tema esse onde teremos uma pergunta básica. Você precisa perdoar? Você precisa do perdão? Então, dentro desse contexto do perdão é que nós iremos meditar, aprofundar na oração, buscar em Deus a resposta daquilo que o nosso coração anseia hoje. Como ouvimos no Evangelho, com certeza um reino não pode ficar dividido, uma vida não pode ficar dividida. Mas antes de fazermos a reflexão, antes de pensarmos um pouco mais sobre o Evangelho que acabamos de ver, de participar, de mergulhar na fonte da vida, que é a própria Palavra de Deus, eu convido você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Madrugada de Bênçãos. Vamos nos unir em oração, porque a oração une os corações. A oração nos faz um só corpo em Jesus Cristo. Iniciamos o Madrugada de Bênçãos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu me uno agora a cada um que se encontra, Senhor, em suas casas, que se encontra, Senhor, no Brasil afora, no mundo afora. Me uno, Senhor, em oração, porque creio que no poder da oração somos um só corpo, somos um só coração, uma só mente, não somos divididos, Senhor. No poder da oração nós superamos todas as divisões, todos os erros, todas as mágoas, os ressentimentos. Por isso, Pai, no nome poderoso de Jesus, eu te peço agora, vá curando cada coração ferido, cada coração machucado, cada pessoa que nesta noite necessita da Tua graça, necessita do Teu poder, para que durante todo esse programa a Tua glória, Senhor, seja revelada, resplandeça em nossos corações, nos arrancando, Senhor, das nossas sepulturas e nos fazendo mais que vencedores. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, me uno, me congrego agora, fazendo essa grande rede de intercessão que é o Madrugada de Bênçãos.
me uno em oração por cada um daqueles que estarão conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvimos no Evangelho quando o Senhor dizia que um reino não pode estar dividido. Quando estamos divididos nossos sentimentos, você já se sentiu assim? Dividido quando você quer fazer algo e algo impede, ou quando você quer perdoar alguém e você fica martelando aquela mesma situação, fica revivendo aquela situação. Por que fez isso comigo? Por que deixou de fazer? Eu creio, e isso aprendi com duras penas, que nós nos ferimos, nos magoamos e magoamos as pessoas porque fazemos grandes expectativas. Ora, fazemos uma expectativa, sim, pintamos a pessoa, dizemos, nossa, a pessoa vai me dar esse presente, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quando a realidade acontece, aquela expectativa não chega aos seus 80%. Ficamos frustrados, ficamos decepcionados, feridos, e feridos assim recuamos e não conseguimos mais viver bem. Eu creio, e sempre quando vou falar de perdão, eu sempre volto um pouco na minha história e me permita falar um pouco dela, um pequeno trecho da minha história, algo que me aconteceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu fui ferido profundamente por alguém que amava, por alguém próximo, quando fui traído na minha confiança de pessoas que amava, pessoas que eu convivia, e eu passei por uma situação terrível de falta de perdão. E aquilo me consumia dia a dia, noite após noite, caí num estado depressivo, eu não tinha esperança, eu não tinha gosto, eu não tinha sabor para viver, porque aquele ressentimento, o ressentimento já está dizendo, ressentir quer dizer reviver aquela situação a cada instante. Aquele ressentimento ia tomando conta do meu coração, ao ponto de pensar, dizer, o que adianta ser padre, o que adianta ser religioso, o que adianta crer em Deus? Eu comecei a colocar dúvida em todos os meus valores mais fundamentais. Até um dia encontrei uma amiga essa que me fez meditar um pouco mais, além das minhas limitações, e numa tarde, uma frase que ela me deu dizendo assim, Rafael, é hora de acordar. Eu sempre conto isso, que no finalzinho de uma tarde estava eu num cemitério chamado Parque dos Girassóis, que era vizinho à minha casa onde morava. Ora, lá vendo uma situação, porque estava no finalzinho da tarde, sentado, chorando as minhas mágoas, os meus ressentimentos, quando vi um grupo de pessoas fazendo uma exumação de um corpo. Isso mesmo. Exumando um corpo, Deus me falou profundamente naquela tarde, naquele finalzinho de tarde no cemitério. O Senhor colocava no meu coração uma pergunta dizendo, quais são os cadáveres que estão dentro do seu coração? E eu dizia, Senhor, não tem um cadáver nenhum. E aquela pergunta de Deus ficava remoendo, ficava ecoando cada vez mais dentro do meu coração. Quais são os cadáveres que você tem no seu coração, Rafael? Ora, e eu percebi que muitos cadáveres estavam lá dentro, porque eu não conseguia perdoar, eu não conseguia superar a situação, eu não conseguia acordar, eu não conseguia despertar para uma vida nova. E quando eu tive a coragem de escancarar o meu coração, abrir as sepulturas da minha vida, abrir o meu coração e dizer, Senhor, entra na minha vida, faz uma obra nova, eu descobri o grande valor da palavra acordar. Se você pega a palavra acordar, separando-a e lendo de trás para frente, logo você vai perceber que acordar quer dizer dar co-a. Ora, eu estava vendo a vida numa noite escura, numa noite tenebrosa. Eu estava brigando pela minha razão, pelo meu status, por aquilo que eu acreditava ser a minha verdade. E num dia que eu acordei, um dia que eu permiti que o Senhor descesse nas minhas sepulturas mais profundas e secretas, um dia que eu permiti que os cadáveres saíssem do meu coração na força do perdão, eu fui curado da minha depressão, da minha tristeza, eu fui curado das minhas angústias,
Claro, ainda tenho muita coisa para ser curado, com certeza. Mas aquele sentimento não me pertencia mais. E é o grande desafio quando nós nos perguntamos, você precisa perdoar e ser perdoado? Eu poderia trocar essa pergunta, você precisa se perdoar, perdoar e ser perdoado? Eu poderia perguntar para você hoje, quais são os cadáveres que você tem aí no seu coração? Quais são os sentimentos que estão corroendo a sua alma? Quais são as lembranças, aquilo que você guarda como um tesouro precioso, mas que está acabando com você? E eu sempre coloco isso para as pessoas dizendo, quer saber se você tem cadáveres interiores? A primeira pergunta que você tem que fazer, tenham algum ressentimento, alguma mágoa, algum pensamento negativo diante de alguém, ou comigo mesmo? É o primeiro ponto que você tem que se identificar. Sintomas aparecem. Qual é o primeiro sintoma quando nós estamos cuidando de cadáveres? Nós nos afastamos das pessoas, nós nos isolamos, nós ficamos presos num casulo emocional, numa sepultura emocional e não queremos nos relacionar com os outros, porque o outro não presta, porque o outro me machucou, o outro me feriu, eu não acredito mais no amor. Quantos votos secretos nós fazemos porque estamos magoados, estamos feridos? Nunca mais vou acreditar em ninguém, um voto secreto? E pessoas realmente não acreditam mais em ninguém. E eu preciso, na força do perdão, quando eu revelo que há no meu coração sepulturas ou cadáveres que precisam ser resgatados por Jesus, eu estou dizendo, eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. Talvez você tenha toda a razão do mundo para não perdoar, para não superar. Mas lembre-se, o único prejudicado é você. Porque o único prejudicado naquela situação, há 10 anos atrás, era eu mesmo. Eu que estava triste, eu que estava perdendo o sentido da vida, eu que estava perdendo a minha vocação, eu que estava perdendo os meus amigos, os relacionamentos com as pessoas, porque simplesmente eu estava afastando tudo e todos. Então, quando nós estamos feridos, machucados, ressentidos, quando eu preciso do perdão, não fique procurando, brigando pela sua razão. Tome a decisão de ser feliz. O Madrugada de Bênçãos hoje está convidando você a acordar, dar cor à sua vida, dar uma cor nova para a sua família. Talvez você, marido e mulher, que brigam, né, sem fazer esforço, talvez hoje seja o dia de olhar para o outro e dizer, chega, não vou brigar mais para ter razão, eu vou brigar para ser feliz. Eu vou tomar uma decisão para ser feliz. Quem sabe hoje, para você que é irmão, eu tenho 4 irmãos, 3 irmãos e uma irmã, tenho 15 sobrinhos. Numa família grande é inevitável ficarmos chateados, brigarmos, exigir do outro uma postura ou o outro exige de nós uma postura. Mas eu preciso olhar e dizer, meu Deus do céu, como o próprio Senhor diz, como nós ouvimos e participamos atentamente desse Evangelho, um reino dividido, uma família dividida. Aquilo que nós fazemos quando estamos divididos interiormente, isso não vai chegar a lugar nenhum, será a destruição. Então, o convite hoje do Madrugada de Bênçãos é esse, é olhar se tenho alguém para perdoar, ou algo, ou alguém para receber o perdão, e dizer, chega de cuidar de sepulturas emocionais. Chega de ficar zelando os cadáveres emocionais, os sentimentos que estão mortos dentro de nós. Dê uma chance para você mesmo, uma chance para que Deus entre na sua vida e faça algo tremendo nesta noite. E eu quero que você tome uma decisão hoje, dizendo para você mesmo, Senhor, eu não vou brigar mais para ter razão, eu não vou mais brigar para dizer que eu fui ferido, que eu fui machucado, que ele, que ela é o culpado. Não. Hoje você tem que tomar uma decisão para ser feliz.